Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 22 de abril de 2021. Estamos na quinta-feira da terceira semana do tempo da Páscoa. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 26 ao 40. Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? Salmo 65. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repetindo, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Escutemos atentamente o Santo Evangelho. João capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto, e no entanto morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação, glória ao Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja, que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Nesse dia, queremos pedir a Deus que a força da sua palavra nos atraia até o seu Filho Jesus. Muito claro para nós, o evangelista João, nesse discurso de Jesus sobre o pão da vida. Olha o que o nosso Mestre e Senhor diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, buscar a Cristo, ir até Cristo, desejar Cristo, é um impulso que vem do alto. É uma moção do Espírito Santo em nós. É o Pai fazendo com que isso seja possível. Chegar até Jesus só é possível se formos atraídos pelo Pai. Ninguém vem a mim se o meu Pai não o atrai. Se o meu Pai não o atrair, não virá a mim. E se não formos até Ele, não ressuscitaremos. Diante do mundo, dessa escalonada da morte, em que a morte se manifesta de maneira tão brutal, tão cruel, dia após dia, trazendo para nós muito choro, muito luto, muita prostração, o que a gente que crê, o que nós que temos fé, podemos dar como resposta? É a nossa crença na ressurreição. E não é uma alienação da realidade. Porque essa vida, esse mundo que nós vivemos, é passageiro. Nós não podemos atentar contra a nossa própria vida e nem devemos ser relapsos nos cuidados com ela. Até por isso a gente cuida da saúde, a gente se alimenta, a gente se protege. Por quê? Porque queremos defender a vida. A gente não deseja interrompê-la. Diante de um mal como esse, que parece que nos torna impotentes, sinais de morte, a gente continua a afirmar o que então? Que nós continuamos a acreditar no que sempre acreditamos, na ressurreição. Não é porque agora as coisas ficaram mais escuras no sentido de nebulosas, no sentido de difícil compreensão diante de um mal tão grande, que a nossa fé vai ser deixada de lado, que deixaremos de acreditar. Não, continuaremos a acreditar. Deus nos permita passar por essa tempestade com a nossa fé fortalecida. Não sermos afastados de Deus, que esse vírus que está tirando tanta coisa de nós e está causando tantos males em nossas vidas, em nossas famílias, nas nossas igrejas, enfim, não está bom para ninguém, está difícil para todo mundo, que esse vírus não nos tire Deus, não nos tire o essencial da nossa fé. Isso não pode acontecer. Que nós sejamos renovados e transformados diante disso. Senhor, não nos deixe afastar de vós. Nos atraístes a vós, Senhor, e nós desejamos somente estar contigo. Faça, Senhor, que compreendamos também tudo o que acontece a partir da sua palavra. Que nos apeguemos cada vez mais a uma vida de santidade, a uma vida
de entrega ao seu Evangelho, fazendo e cumprindo o que o Senhor ordena a nós, acima de tudo, o mandamento do amor, amando a Ti, Senhor, como nosso Senhor e Salvador, como centro da nossa vida, e amando ao próximo como a nós mesmos, amando o próximo como o Senhor nos amou, dando-nos a vida, também nos solidarizando à dor de quem sofre, à dor de quem padece, com o que nós podemos, com o que temos, e acima de tudo temos a Tua palavra, temos a fé em Ti, que essa fé também seja transmitida junto com o auxílio que a gente possa dar, e a gente deve dar enquanto aqueles que amam o próximo. Não somente nos preocupemos, Senhor, enquanto igreja, com o alimento material, com a assistência social, mas acima de tudo com a assistência espiritual do transcendente, que edifica e salva vida, a vida que nós caminhamos, para a vida que nós caminhamos, que é a vida eterna. Queremos estar contigo, Senhor, nos alimentar de Ti, comer da Tua carne, para que também, no final de tudo isso, dessa história, sejamos por Ti ressuscitados, e ressuscitados para viver a vida eterna, a vida plena em Vós. Compreender as Escrituras para nós também é difícil, como foi difícil para aqueles que tiveram contato com a palavra no início da evangelização. A igreja teve esse papel desde o início de evangelizar e anunciar a Boa Nova e explicar as Escrituras, porque aprendeu com o Senhor. Quando o Senhor aparece naquele caminho de Emaús, não somente naquele momento, mas ali evento ressurreição, o Senhor já vencendo a morte, vencendo na sua Páscoa, mas durante toda a sua vida o Senhor nos ensinou as Escrituras, nos explicou, e nós, enquanto igreja, devemos sempre ter esse zelo para com a palavra e explicá-la. A primeira leitura de hoje traz uma cena clássica em que o diácono Filipe, impulsionado pelo Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo, primeiro o anjo do Senhor, depois o próprio Senhor, o Espírito Santo, o impulsiona para ir até aquela carruagem, aquela caravana, encontrar-se com aquele eunuco etíope que lia a Sagrada Escritura, lia o profeta Isaías, mas não compreendia. O papel, então, de Filipe ali é interpretar, explicar as Escrituras para aquele homem, e ele o faz. Filipe é a igreja, explica as Escrituras, lhe anunciando Jesus, e essa explicação chega no coração daquele homem que, compreendendo a Escritura, pede para ser batizado. Uma vez batizado, o próprio Filipe é arrebatado pelo Espírito Santo na presença daquele homem, some dali e vai para um outro lugar, porque a evangelização não pode parar. Que nós então entendemos que somente vamos compreender toda a revelação e a vontade de Deus se estivermos vivendo na igreja como comunidade que pertence ao Senhor. A igreja, enquanto corpo de Cristo, e Ele, a cabeça que instrui através do seu Espírito, essa mesma igreja. Senhor, nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre esteja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.